queria saber também como que você acredita que é tecido o conhecimento nessa circunstância. Olha, eu acho que o conhecimento primeiro, eu acho que a primeira constatação é de que é um conhecimento próprio dessa circunstância. Não adianta achar que ali você vai ter uma construção, em um primeiro momento, de um conhecimento que você vai encontrar, por exemplo, sistematizado em uma biblioteca, em formato de um livro, por exemplo, né? Então, a primeira constatação é essa, que as redes elas têm uma dinâmica própria que estabelece a ideia de um conhecimento inacabado, que não é cristalizado, ele é potência para ser discutido, trabalhado, aprofundado em outros espaços, principalmente, por exemplo, no espaço da comunidade, né? Então, uma rede composta de várias comunidades, essas comunidades talvez tenham essa função de depurar esse conhecimento e transformá-lo de fato num conhecimento cristalizado, histórico, defendido ou numa tese, ou num livro, ou num artigo, ou num audiovisual, enfim, não importa o meio que a gente utilize, mas ele precisa ganhar esses contornos que não existem na rede. A rede, ela é muito mais da questão da distribuição, da reformulação, do repensar em uma dinâmica muito rápida, né? Nesse sentido, a gente tem que pensar algumas questões. Uma delas é essa exigência da participação, né? E também a rede, ela nos dá uma outra possibilidade de não gerar conhecimento, né? Não necessariamente você vai ter ali todas as condições para que ela aconteça, né? Então, por exemplo, quando você não tem dados suficientes para uma resposta confiável, quer dizer, né, você trocou, buscou, trouxe, mas não criou ali uma coleção de dados, que dê consistência para a construção daquele conhecimento, né? Quando há ambiguidade mesmo, não é? Aquilo, muitas vezes a gente, porque as redes hoje, pela velocidade, pelo uso da tecnologia, nos ajudam a diluir fronteiras, como a fronteira da educação, do social, da cultura. Muitas vezes você tem, em um ambiente de rede, interferência de outros assuntos que não necessariamente aquele com o qual você está tentando construir um objeto de conhecimento, né? Então, muitas vezes você tem ambiguidade, você tem sinais que não estão claros, e isso pode criar ruído nesse processo, né? E, por fim, você tem até mesmo uma incerteza daquilo que você está falando, né? Daquilo que você está fazendo ali. E aí você precisa trabalhar isso de uma outra maneira. Como é que a gente percebe isso? Na tese, eu disponho de uma teoria, né, que foi criada a partir de toda a pesquisa, que chama estado de relevância. O que é que o estado de relevância diz, né? Ele é um terceiro elemento colocado em uma relação que se chama convergência e expansão. Quer dizer, quando eu deposito uma série de dados dentro da rede, que eu trago uma série de elementos, o que eu estou fazendo com aquela rede é convergir uma série de conhecimentos prévios ou informações advindas de outros espaços para aquele ponto de conexão, né? Ao mesmo tempo, ele os expande. Quantos de nós, ao entrarmos, por exemplo, em alguma comunidade, em alguma rede que tem um link, a gente acaba clicando nesse link, vai adiante e nem retorna onde a gente estava, né? A gente começa a ter uma outra visão daquilo. Então, o que acaba é que os dados que vão permanecer na rede, de acordo com esse estado de relevância, que é um equilíbrio nisso que a gente poderia pensar que é uma oposição, que é a ideia de convergência e expansão, ela vai falar o seguinte, que um dado ele permanece porque ou ele tem importância, ou ele tem utilidade, ou ele tem atualidade, ou ele tem um determinado significado para aquele contexto. Ou tudo isso junto, eu não estou dizendo que um é excludente do outro, mas eu posso ter predominância de uma dessas qualidades. E quando você pensa dessa maneira, você mantém a rede ativa e conectada. E a partir daí você consegue criar as circunstâncias para que haja a construção desse conhecimento. Bom, esse é o desafio da disciplina, né? A gente procura trabalhar não numa concepção de comunidade, com o grupo de participantes, né, de alunos participantes, mas numa visão de rede, né? Então,
Acho que é o nosso desafio, acho que é o desafio para os participantes e para nós mesmos, né? Que resultado que a gente vai chegar nessa relação entre rede e aprendizagem colaborativa. É fato, uma discussão muito interessante que eu acho que vem a partir daí. Eu acho que a gente vai criar, na verdade, com os exercícios que vão ser propostos, as formas de conduzir, né, menos mediada, mais atribuída ao grupo como um todo, vai funcionar muito como uma meta-rede, ou seja, a partir dela nós vamos entender uma série de coisas e realimentar todo o processo. Então, eu acho que é uma iniciativa super interessante e realmente um desafio, você tem toda a razão. Então, vamos ao desafio. Vamos lá.